nós pensamos eu acho que o senhor foi o convidado mais difícil de pensar sobre um tema, viu, pastor? Mais difícil e mais fácil, né? Porque, claro que tinha que ser sobre Salomão, né? Porque o senhor tem um livro escrito sobre provérbios, né? Verdade. E eu passei por todos os livros de provérbios e disse, meu irmão, o que é que eu vou falar com o pastor Marcos sobre Salomão, sobre provérbios? Aí eu pensei, por que não falar sobre a própria vida de Salomão, né? O pensamento, a sabedoria, e do início e ao fim da história dele, né? Uma ascensão, o homem mais sábio, tendo a sabedoria do próprio Deus, um homem que provou coisas que talvez nenhum outro homem aqui na Terra teve o privilégio de provar, e infelizmente ele teve um declínio, né? Mas isso o senhor pode falar melhor que eu. Meus queridos Tamires, Netinho, aos ouvintes do programa Impacto, aqui na Pontal FM, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Como já foi dito na abertura do programa por Tamires, e reiterado aqui pelas palavras do nosso querido irmão Netinho, eu sou o pastor Marcos de Souza e tenho a alegria de, pela bondade de Deus, em que pese não merecer, pastorear a Assembleia de Deus na cidade de Bahia Formosa. E devo dizer que é uma honra estar aqui há um bom tempo já, que nós íamos realmente ensaiando essa conversa, pensando uma data que desse certo, porque para quem tem vivência na igreja, sobretudo no pastorado, ocupa cargo de liderança na igreja, seja num departamento, num grupo específico, ou especialmente no exercício do pastorado em si, por incrível que pareça, a gente trabalha muito mais no fim de semana do que propriamente. Às vezes alguém ri porque eu digo, quer marcar um compromisso comigo, quer vir lá em casa, mas precisa que eu dê uma atenção, a Leone também, aquela coisa toda. E, pastor, um dia melhor de escolha um na semana, porque no final de semana, em geral, nós estamos mais ocupados, mais atarefados, mas eu dou graças a Deus que deu certo hoje, não é? Estamos aqui e, como já disse Netinho, vamos procurar trazer algumas informações, alguma coisa sobre a vida de Salomão, que foi um grande rei em Israel e um nome realmente notável através de desses últimos 3.000 anos de história. Sim. E assim, pastor, quais assim são os principais aspectos da vida de Salomão que nós cristãos devemos nos atentar? Porque muitas pessoas falam muito sobre a sabedoria de Salomão, mas ao longo da maioria das pregações que nós temos na igreja, a gente ouve mais sobre o seu declínio. Como é que, assim, como a gente olha, como um cristão deve olhar para Salomão? Olha, Netinho, me ocorre aqui que acho que nunca houve tanta necessidade de bons exemplos do que hoje. Nós temos uma tendência, isso aí, pensando direitinho, o ser humano tem essa tendência natural a imitar alguém, seguir o modelo de alguém, admirar o modelo de um, repudiar o modelo de outro, as ações, as práticas, aquilo que chama mais atenção, quer para o bem, quer para o mal, na vida de outrem. Eu sempre digo isso ensinando na igreja mesmo. É muito comum um filho seguir o modelo do pai, vendo o pai fazer. Não à toa há quem diga que a melhor maneira o melhor método de ensino é pelo exemplo. E um filho tende a seguir o modelo de seu pai muito mais pelo exemplo que vê, pelas práticas do seu pai, do que mesmo pelos seus ensinos propriamente ditos, pela palavra, pela instrução, por assim dizer.
Um aluno seguir o modelo de um professor a quem ele passa a admirar, o empregado de um patrão em quem ele vê uma fonte de inspiração, e por aí vai. Não é diferente nos personagens bíblicos, né? A Bíblia apresenta a vida de grandes homens e mulheres de Deus, não é? Poderíamos citar vários aqui, mas vamos nos ater a Salomão. E Salomão verdadeiramente foi um homem notável. Foi um homem notável. Mas uma coisa que é importante, o que eu estava pensando falar lá no final, e espero no final dessa conversa, acho que é interessante, mas acho também importante a gente não deixar de falar. Você muito bem já traz aqui logo, basicamente no começo da conversa, que é as duas faces na vida de Salomão. Salomão ficou conhecido pela sua grandeza, os atos da sua vida, a sua obra, a riqueza de Salomão, a sabedoria de Salomão. Não deixa no mundo secular a grande admiração é a quantidade de mulheres que estavam à disposição de Salomão, não é? Então, tudo isso está na Bíblia. E uma coisa interessante que a gente precisa reconhecer também, às vezes alguém tem dificuldade de entender isso, a Bíblia não é um livro que foi pensado só para mostrar o lado positivo, o lado bom das coisas e das pessoas. Não. A Bíblia mostra a vida, os exemplos que estão lá na Bíblia, mesmo grandes homens de Deus, como Abraão. Abraão foi escolhido por Deus, estando em Ur dos Caldeus, está registrado isso no capítulo 12 de Gênesis, um grande, considerado o pai da fé. Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sim, tudo bem, mas a Bíblia também não teve o cuidado de esconder algumas falhas na vida de Abraão, dos patriarcas como Abraão, Isaac, Jacó e entre outros. Salomão não seria diferente. Então é claro que há um grande realce da sua sabedoria, da riqueza, do modelo de administração de Salomão, vamos falar nisso também, mas uma coisa é preciso reconhecer, a Bíblia não esconde também os pecados de Salomão, as suas falhas, para que a gente entenda. Meu modo de pensar é que, porque isso está posto assim na Bíblia, com essa abertura, apresentando os dois lados de qualquer pessoa que seja, de qualquer que seja o personagem, para mostrar que perfeito aqui na Terra não tem ninguém, não há homem nem mulher perfeito. Todos temos os pontos positivos e os negativos. A nossa grande luta é para que a nossa vida seja marcada muito mais por aquilo que fazemos de correto do que propriamente pelas nossas falhas. Os heróis que tem nesse livro, né, pastor, no livro sagrado, são heróis cheios de defeitos, né? Sim, de fraquezas, com né? certeza. E também isso é esperança para nós, né? Porque se grandes homens atingiram o coração de Deus e conseguiram tanta proximidade com Deus, sendo tão fraco, a gente também acredita que essa misericórdia também cai sobre nós, né? Davi, por exemplo, o pai de Salomão, o segundo rei de Israel, não é? Quem na Bíblia? Nem mesmo Abraão, nem Moisés, nem nenhum dos patriarcas, nenhuma mulher. Finalmente, a ninguém na Bíblia nós encontramos Deus fazendo uma declaração no nível que fez como Davi. Exatamente. O homem considerado segundo o coração de Deus. Dá para imaginar uma coisa dessa? O tamanho da comunhão. Agora, também não estou dizendo que Davi foi o mais próximo. Não, aí ainda estou naquela fase. No mais próximo de Deus, o único que Deus escolheu. Não. Com cada um Deus trata de uma maneira. A nenhum outro personagem Deus concedeu o pedido que concedeu a Moisés. Moisés fez um pedido para ver a Deus. Estavam tão próximos, conversando tanto, numa comunhão tão íntima. E Moisés ousou pedir a Deus para vê-lo. Aí Deus disse, não, isso não é possível. Homem nenhum tem condição de ver a minha face e continuar vivendo. Mas arrumou um jeito, fique lá naquela pedra, você vai ver, encontrar aquela pedra. Preste atenção. Quer dizer, então,
de quem foi outro personagem na Bíblia que Deus disse, fulano é meu amigo? Somente de Abraão, uma declaração magnífica. Mas é a tal coisa. Mesmo voltando à história de Davi, o pai de Salomão, segundo o rei de Israel, como já disse, mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia não tem o cuidado de esconder o maior pecado da vida de Davi, conhecido de todos, o adultério que cometeu, seguido do homicídio pelo marido da mulher, que foi Batseba, a propósito, a mãe de Salomão, não é? Deus o puniu severamente, pagou um preço alto por aquilo. Mas o que mais chamava a atenção na vida de Davi era o coração arrependido, o coração contrito, o coração disposto a não abrir mão da comunhão e da presença de Deus. Então Deus admirava isso nele e premiava, vou usar essa expressão que é bem conhecida entre nós, premiava a vida de Davi, o coroando de bênçãos, fez a ele promessas maravilhosíssimas que se perpetraram por anos futuros, pelo futuro da sua vida e da sua família. Mas é como disse, a Bíblia não vou esconder isso aqui de jeito nenhum, para saber que todos nós estamos sujeitos também às fraquezas. E é interessante, sabe, pastor, porque eu particularmente acho isso, assim, que talvez isso tenha tido uma influência muito grande na personalidade de Salomão, essa grande prosperidade que houve em Davi. É tanto que aquele Mefibosete, ele foi restituído de tudo o que era da casa de Saul. E mesmo assim foi quase insignificante para aquilo que Davi já tinha sido construído, né? Já tinha sido construído com Davi. Aí Salomão vem e vê o pai sendo abençoado daquela forma, e talvez ele tenha imaginado que as bênçãos do Senhor fossem manifestas através das grandes obras, né? Aí lá em Eclesiastes ele fala, olha, eu fiz tudo isso e percebi que era tudo vaidade, né? E isso foi um grande erro que cometeu na vida, porque também ele oprimiu o povo para que as bênçãos do Senhor fossem manifestas nele da mesma forma que foi manifesta no pai dele. E era diferente, era um momento diferente. É verdade. Eu quero, inclusive, Netinho, também pensei, rascunhei aqui para não esquecer de falar sobre isso, mas você novamente trouxe, antecipou um outro ponto na conversa, e eu acho isso bom porque termina ficando mais espontâneo mesmo. Mas uma coisa interessante que você levanta aí, digo aqui a você, a Tamires e aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo igualmente, uma coisa interessante, que chama a atenção na vida, estou me referindo ao fato de que você citou Eclesiastes, quando ele declara o quanto estudou, o quanto investigou, o quanto buscou, o quanto construiu, e terminou descobrindo que isso tudo era cansaço, era enfado. O resultado de tudo era muita canseira e muito enfado. Ele não estava menosprezando ao trabalho de pesquisa, o desejo de crescer, em sabedoria, em força, em conquista. Não, mas estava dizendo que o resumo é que tudo aquilo termina sendo muita canseira, muito enfado. Por que estou dizendo isso? Porque às vezes alguém tem o equívoco, vou chamar assim, o equívoco de pensar que Deus deu aquela sabedoria a Salomão, e está aqui. Não, Salomão era um iluminado. Eu volta e meia uso essa expressão. Salomão era o iluminado. Deus resolveu dar a ele sabedoria tal que ele tinha resposta para tudo. Mas na verdade é que não é assim. Salomão diz nessa passagem que você fez menção, da canseira, do enfado, resultante do trabalho, resultante da pesquisa, resultante da luta. Agora, também vamos admitir, eu não estou sendo infantil ou nem desconhecedor, a ponto de acreditar que toda a sabedoria e conhecimento que Salomão adquiriu
era fruto exclusivo do seu